Eu acho que não é coincidência que tantos neurodivergentes se interessam por bruxaria. Tá reto esse troço, porque eu não tô vendo o retorno, porque eu tô filmando com a câmera traseira, e pra mim tá torto. Gente, se estiver torto, você assiste assim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, eu acho que não é coincidência que tantos neurodivergentes se interessam por bruxaria. Eu mesmo sou autista e tenho outras habilidades, né? Então eu sou uma pessoa neurodivergente. E bruxaria sempre foi um hiperfoco meu. Tipo, sempre é uma palavra muito forte, mas assim, a partir ali de uns 12, 13 anos, já se tornou um dos meus interesses especiais e vem sendo até hoje. Tem momentos, tem fases da minha vida que eu tô mais interessado, às vezes um pouco menos, né? Então, enfim. Mas ultimamente já faz bastante tempo, assim, que eu tô bem focado, assim, bem firme, sabe? Até por isso que eu quis criar esse canal. Aliás, por que eu quis criar esse canal? Eu acho que eu não expliquei isso ainda pra vocês, porque eu achei muito interessante de perceber nesses últimos tempos, desde que eu fui, né, diagnosticado, desde que eu descobri que eu era autista. Uma coisa que eu acabei percebendo foi que existem muitos neurodivergentes, principalmente autistas, mas neurodivergente em geral, que se interessa por bruxaria, que tem como um dos seus interesses especiais, uma hiperfixação, né? Pra mim é um hiperfoco grande também, e eu comecei a me perguntar, mas por que será que a gente se interessa tanto por isso? Assim, eu tenho algumas teorias. Eu acredito que seja, primeiro, por uma questão de que é uma coisa alternativa. E assim, gente, quando a gente é diferente, quando você tem alguma coisa assim que é muito diferente da norma, por exemplo, uma neurodivergência, é comum que as coisas que agradam a galera mais da norma, a galera mais padrão, mainstream, essa coisa aí meio que não nos agrada tanto, porque a gente não se enxerga lá dentro, a gente não consegue se sentir representado lá dentro, a gente não se sente acolhido lá dentro, então geralmente são ambientes, são coisas, né, até filosofia em geral, né, o negócio em si, que a gente já não bate muito, porque a gente é muito diferente, nós somos muito diferentes, então a gente tende a se interessar muito por coisas mais alternativas. E aí entra também o caso da espiritualidade mais alternativa, então em algum momento é muito comum que mesmo uma pessoa daqui que seja neurodivergente, principalmente, sei lá, diagnóstico tardio, que é o meu caso, a gente durante muito tempo tentava entender, tá, do que eu sou, o que eu gosto, por que eu sou tão diferente, por que eu não me encaixo em nada, então de repente vou tentar mudar de religião, vou tentar estudar outra coisa, vou tentar ver outro negócio, então a gente ia testando várias coisas, espiritualidade faz muito parte disso também. Então a gente acaba conhecendo muitas coisas e por isso acaba se atraindo por coisas muitas vezes diferentes. Então eu acho que tem esse ponto também. E aí se dentro disso, se dentro dessa coisa mais alternativa, mais diferentona, a gente conseguiu se enxergar lá dentro e as explicações, as coisas fizeram sentido pro nosso cérebro, a gente olhou e disse, parece verídico. É muito mais fácil, eu acho, da gente conseguir se enxergar de verdade e querer participar daquilo e querer praticar. Eu já tentei várias religiões diferentes, já tentei participar de várias, já pesquisei sobre várias e sempre foi uma coisa que eu achava que faltava na minha vida, porque eu me considero ateu. Não sei se ateu serve essa palavra, porque ateu, em geral, as pessoas entendem como alguém que não acredita em nada, e não é que eu não acredito em nada, eu só não acredito em deuses, mas Deus é Deus, então ateu é quem não acredita em Deus. Na minha cabeça faz sentido, mas as pessoas tendem a chamar de agnóstico. Então, sei lá, mas durante muito tempo eu achava que eu tinha que me encontrar numa religião e acreditar numa crença, né, e acreditar em alguma coisa assim. Até que foi um tempo que eu percebi, tá, não vai rolar, eu não consigo acreditar nessas coisas, pra mim é muito louco. Agora, o que eu acredito? Bom, eu acredito em energias, eu acredito em forças da natureza, eu acredito no poder do pensamento, eu acredito, sabe, em várias outras coisas que não tá explicado dentro de uma religião específica. Até mais ou menos, eu até, por exemplo, estudei muito sobre o Wicca também, pratiquei o Wicca durante um tempo, mas o Wicca também não me contemplava muito. E naquele tempo também eu achava que bruxaria, pra ser considerado bruxo, tinha que ser Wicca. Eu achava que uma coisa era a mesma que a outra. E não é, né? Acho que quem é Wicca necessariamente é bruxo, em geral. Mas bruxo não precisa ser Wicca. Tem várias outras vertentes, várias outras possibilidades, inclusive sem ligação religiosa alguma, que é o meu caso. Então, pra mim, a bruxaria é uma prática, não tem relação com religião. E isso também já é uma coisa que eu acredito que agrada muito pessoas neurodivergentes, que eu entendo que faz muito sentido pra gente. Porque é muito comum também a gente ver pessoas neurodivergentes que não se enxergam em nenhuma religião, até por tudo isso que eu falei, né, ainda agora. Então, se a gente acredita nessa parte mais mágica
faz sentido que a gente se atraia pela bruxaria. Mas além disso, além de ser comum que a gente se interesse por bruxaria, eu também cheguei à conclusão de que não só a gente se interessa, como também, em geral, a bruxaria é uma coisa que costuma nos fazer muito bem. E tem algumas explicações lógicas pra isso, e é isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Então, oi, tudo bom? Meu nome é Thales Nassir, eu sou bruxo, sou autista, altas habilidades, e hoje nós vamos falar sobre por que a bruxaria é um caminho excelente para pessoas neurodivergentes. Por que bruxaria faz muito sentido para quem é neurodivergente. Não que todo neurodivergente tenha que ser bruxo, né? Não, nada disso. Mas que é um caminho que pode fazer muito sentido. Então pode ser muito legal para você se você é uma pessoa neurodivergente. Fica aqui que eu acho que você vai gostar. Eu não dei meu oi ainda, né? Olá, bruxos e bruxas neurodivergentes ou não, e interessados no assunto, sejam bem-vindos, e é isso. Eu tô tentando gravar esse vídeo sem roteiro porque eu achei que os vídeos que eu fiz com roteiro estavam uma merda. Eu não tava gostando. Então eu só, fiz uma lista, assim, de tópicos, né, que eu preciso falar, pra eu não esquecer de nada, mas eu não peguei, assim, roteiro certinho, sabe? E aí, vamos ver. Vamos ver se vai ficar melhor, ou se vai ficar mais confuso, ou se, sei lá, ideia do que eu tô fazendo, mas vamos lá. Por que a bruxaria é perfeita pra pessoas neurodivergentes? Na minha opinião. Primeiro ponto, hipersensibilidade. Tudo bem, é uma coisa que eu sei que é muito comum entre autistas, mas nós não somos os únicos neurodivergentes, e até não precisa ser neurodivergente pra ser hipersensível, apesar de que é muito mais comum, mas enfim, entre neurodivergentes é muito comum que a gente tenha hipersensibilidades. O que isso significa? Eu não tô querendo dizer pra você que se você tem hipersensibilidade, se você se incomoda com barulho, se você se incomoda muito com toque, né, com texturas, com cheiros, enfim, com esse tipo de coisa, se isso é uma coisa muito forte pra você, eu não tô querendo dizer que isso é, na verdade, um poder místico, mágico, sobrenatural, incrível, que você é um ser abençoado que veio pra Terra pra usar a tua magia em prol do mundo. Não é nada disso, tá? Só pra constar. Mas é fato que, se nós somos mais sensíveis, se nós temos uma sensibilidade maior pra um monte de coisa, é muito provável que a gente perceba coisas que as outras pessoas não percebem. Então, quando tem uma mudança, assim, de temperatura, né, muitas vezes as outras pessoas não estão nem aí, não percebem nada, e eu assim, gente, eu percebo muito fácil. Mudança de temperatura pra mim me incomoda muito. Já aconteceu várias vezes da minha senhora, né, da minha esposa, ela apagar a luz não, ela desligar o... Ai, caceta, como que é o nome? O ar-condicionado. Ela desligar, assim, o ar-condicionado pra quando ela vai dormir, eu já estou dormindo, tô lá ferradinho no sono, aí ela desliga o ar-condicionado. Dá 2 minutos eu acordo, porque fica insuportável. E pra ela tá igual ainda. Mas enfim, esse é só um exemplo. Só que como a gente tem essa sensibilidade muito grande, a gente pode perceber também, por exemplo, mudanças do clima. Então, perceber que vai chover, mesmo que tá todo mundo dizendo não, nada a ver, mas eu tô sentindo que a densidade do ar tá diferente. A umidade tá estranha, sabe? E as outras pessoas podem não perceber isso. Então, essas pequenas coisas que a gente pode acabar percebendo e que a maioria das pessoas não percebe. E isso pode ajudar também a gente a entender, a gente a identificar a energia de um ambiente, a energia de algum objeto, de um cristal. Então, são coisas que podem facilitar no nosso processo mágico, no nosso caminho mágico. Então, se você é uma pessoa hipersensível, se você é hipersensível a coisas físicas, como a temperatura, ou o som, ou enfim, por que você talvez não seria hipersensível também à energia? Será que elas, então, não se representam de alguma forma no mundo físico? Então, dependendo da energia, talvez eu sinta que fica mais quente, que fica mais frio, ou que dá um choquinho, sabe? Essa sensação, um arrepio. Eu tenho muito essa questão, assim, de arrepio. Não é nem um arrepio só, é um calafrio, sabe, assim, que vem, assim, um geladinho, assim, da ponta dos dedos e vem vindo, assim, pra... Enfim, eu tenho muito isso em algumas práticas, em algumas coisas que eu vou fazer. Eu acabo sentindo e daí eu consigo identificar ali as energias. Isso é uma das formas que eu consigo trabalhar com energias. Muito rápido, daí dessa. Então, a hipersensibilidade, que normalmente é um negócio insuportável, dentro da bruxaria pode ser uma coisa que vai te ajudar, que vai facilitar o teu caminho, o teu processo mágico. Segunda razão, estruturas e rituais. Estruturas e rituais é uma coisa que eu acho que pega principalmente autistas, apesar de que muitas vezes acaba sendo importante para quem é TDAH, mas eles têm mais dificuldade de conseguir, mas acaba sendo uma coisa que em muitas situações para eles acaba sendo importante também. Mas pra gente que é autista,
Estruturas e rituais é uma coisa muito natural. A gente mete ritual em tudo. Tipo, em tudo. Tem um jeito certo de fazer as coisas. Digamos assim, jeito certo. Mas, por exemplo, se eu vou lavar a louça, eu sei qual que é a ordem que eu vou lavar, quais que são, né, os talheres, os pratos, como que eu vou fazer ali, qual que é a ordem. Eu sei qual que é a ordem que eu tenho que colocar no escorredor, pra depois eu tirar também. Então, tudo tem uma ordem na minha cabeça. E isso é uma coisa que, no autismo em geral, é muito desgastante. É muito estressante, cansativo, mas que na bruxaria pode ser muito útil em diversos momentos, em diversos aspectos. E outra coisa também, como a gente tem essa questão assim dos rituais e tudo mais, a gente acaba tendo também auto-identificação de padrões. A gente consegue identificar padrões muito fácil em, tipo, praticamente tudo. A gente acaba vendo padrão nas coisas, às vezes que nem tem, mas a gente identifica. E na bruxaria a gente trabalha essencialmente com as energias da natureza. E as energias da natureza são ciclos. Então a gente tem ali os ciclos da lua, as fases da lua, a gente tem as estações do ano, a gente tem os horários do dia. Tipo, tudo na natureza se funciona em ciclos, né? Daquela coisa de nascer, crescer e morrer, né? Então tudo tem essa ciclologia. Existe essa palavra? Se não existe, deveria existir, porque eu gostei. Ciclo. Gostei. Então, essa coisa da gente conseguir identificar... Tá ruim. Momentos, fases... Que porra! O que eu quero dizer que eu não sei? Tá vendo por que eu preciso do diabo do roteiro? Eu acho que o vídeo fica engessado, fica ruim, fica estranho, fica. Mas pelo menos eu falo tudo que eu tenho que falar, eu não esqueço as palavras. Ai, digamos que a natureza, as movimentações naturais do mundo, os ciclos, enfim... Tudo isso, pra gente, acaba sendo uma coisa muito natural. É óbvio, né? É a natureza, então é natural. Mas não é essa palavra que eu quero dizer. Eu quero dizer que, assim, ó, pra gente é uma coisa que a gente entende mesmo sem saber. Que acaba sendo muitas vezes muito natural, intuitivo, até pelos reconhecimentos de padrões. Então, enfim, junta tudo isso e pra gente acaba sendo uma coisa que faz sentido. A gente consegue enxergar o sentido em muitas coisas de uma forma muito mais fácil. Coisas dentro da bruxaria que eu tô me referindo, tá? E estruturas rituais também é muito legal, porque assim, ó, se a gente vai fazer um feitiço, alguma coisa assim, tudo tem ritual dentro da bruxaria. Não que você tenha que seguir à risca um ritual que tá num livro, alguma coisa assim, nada disso, né? Você pode criar os seus rituais e tudo mais, mas é importante que tenham esses passos. Até pra você ir entrando no clima, pra você ir ativando, né? Acabou a memória do meu celular e eu tive que recomeçar a partir daqui, então não vamos falar sobre isso. Eu vou continuar de pé porque, sei lá, eu cansei de ficar sentado, então vamos lá. O que eu tava falando? Eu tava falando sobre estruturas rituais, né? Que é o segundo ponto ainda. Ainda tem mais 3, eu nem terminei esse, mas vamos lá. Então, além dos rituais e ciclos naturais da natureza, que a gente já se identifica muito, temos também a parte dos rituais, né? Toda a ritualística da prática em si. Sabe, dos nossos feitiços, pra gente fazer algum feitiço, pra gente fazer alguma coisa, a gente vai ter rituais, a gente vai ter ali um passo a passo, digamos assim. Mesmo que você não faça rituais e feitiços baseados em livros, você vai pegar, porque, por exemplo, eu nunca faço um ritual, um feitiço que eu vi num livro, sabe? Tipo, feitiço para não sei o que. Eu não faço assim, eu crio os meus próprios feitiços, eu tenho uma forma como eu funciono, né? A minha prática eu acho que é muito pessoal e eu acho que isso é parte da magia. Mas mesmo que seja uma coisa muito pessoal, tem um passo a passo. E esse passo a passo é importante também pra gente conseguir entrar no clima de, ok, agora estou num momento mágico, sabe? De eu conseguir ir sentindo e manipulando as energias, conseguir ir preparando o ambiente, preparando a mim mesmo pra aquele ritual, enfim, pra aquele feitiço. Então, ter esse passo a passo, ter esses rituais, ter como você vai fazer as coisas, acaba sendo muito importante dentro de uma prática mágica também. Terceiro motivo, então, por que a bruxaria é tão perfeita para neurodivergentes? Interesse profundo e pesquisa. Gente, isso aqui é uma coisa que de verdade eu não entendo como é que neurotípico vive. Gente, sério, como é que a pessoa se interessa por um assunto e não quer pesquisar absolutamente tudo sobre aquilo? E isso é uma coisa que normalmente as pessoas acham meio estranho que a gente seja assim, que a gente acabe querendo se tornar um expert em alguma coisa depois de, sei lá, conhecer o negócio e já quer pesquisar tudo sobre aquilo. A gente acaba ficando meio obsessivo, talvez, não sei se é essa a palavra. A gente acaba criando momentos de hiperfoco, tendo novas hiperfixações em interesses especiais que podem se tornar hiperfixações, e a partir disso a gente pode ter momentos de hiperfoco. Se por um lado o hiperfoco pode ser uma coisa muito perigosa, pode ser uma coisa que não é legal, porque a gente pode esquecer de tomar banho, a gente pode esquecer de comer, de ir no banheiro, coisas assim básicas, porque a gente tá tão concentrado naquilo, seja lá o que aquilo for, tá? Não tô dizendo que é bruxaria em si, mas quando a gente tem o hiperfoco. No entanto, o hiperfoco, quando tá nesse exagero, assim,
pode ser perigoso, mas o fato da gente se interessar profundamente pelas coisas é maravilhoso. Isso por qualquer assunto, mas na bruxaria é muito legal. E é uma coisa que também, assim, se você acabou começando a se interessar por bruxaria, você vai ver que é um assunto que não esgota nunca, sabe? A quantidade de coisa que você pode estudar sobre lua, sobre mitologias antigas, ervas e cristais, e enfim, é uma quantidade tão grande de coisas, até dentro da própria bruxaria, vertentes diferentes. Então, bruxaria natural, magia do caos, Wicca, se for o caso, pra você, se fizer sentido. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode estudar dentro da bruxaria em si, que é um hiperfoco que não esgota nunca. Então, é uma vida de hiperfoco feliz. Quarto motivo que eu separei aqui é o masking. Como assim o masking? Porque, em geral, a gente faz masking o tempo inteiro. Vamos falar a verdade. Eu não sei como é que é tanto as outras neurodivergências, mas acredito que também, né, até onde eu sei, também um pouco. Apesar de que autista com nível 1 de suporte, que foi diagnóstico tardio, que passou a vida sem saber que era autista, como é o meu caso, a gente acaba aprendendo a mascarar muito, então a gente faz muito masking. Muitas vezes a gente não sabe nem quem a gente é. A gente acaba se perdendo no personagem, porque a gente acaba tentando, tipo, ocultar tanto, ignorar tanto as nossas necessidades, quem nós somos, o que é importante pra gente, a gente acaba tentando colocar isso tanto pra baixo do tapete, tentando não olhar pra isso, porque sempre foi dito que eram coisas ruins, que a gente não devia ser assim. Ai, senta direito, não fala desse jeito, olha no olho, esse monte de coisa, e a gente acaba se moldando a isso, e muitas vezes a gente nem sabe mais como que a gente era sem tudo isso. É complicado. E na bruxaria, assim como eu imagino que seja qualquer caminho espiritual, o masking não é necessário, ou não deveria ser. Você não precisa ficar mascarando, ficar fingindo que você não é uma pessoa que tem rituais rígidos, que tem ali formas de fazer as coisas. Você não precisa ficar mascarando como que tá a sua energia, se você tá com a energia mais baixa. Você não precisa ficar mascarando. Então, assim, em geral, acaba sendo uma prática espiritual, mesmo que não tenha necessariamente ligação com nenhuma religião, acaba sendo uma prática espiritual. Então, com certeza é uma coisa que deve ser um momento que você vai se sentir mais livre para ser quem você é, para não ficar com todas essas máscaras, não ficar tentando agradar outras pessoas, independente se você tá fazendo a sua prática com outras pessoas ou não. O ideal é que você consiga ter naquele momento um momento de total libertação, assim, de ser você. Isso eu acredito que em qualquer tipo de prática espiritual. A gente sabe que não é bem assim que funciona, mas em geral é assim que deveria. E na bruxaria, principalmente porque também muitas pessoas praticam solitárias, né? Praticam sozinha ali, ou no máximo com um grupo pequeno, seleto ali de amigos, sabe? Poucas pessoas. Acaba sendo muito mais também fácil da gente ter esse momento de tirar a máscara. E o quinto motivo que eu coloquei aqui de por que a bruxaria é tão incrível para pessoas neurodivergentes é justamente a conexão com a natureza como regulação emocional, sensorial, enfim. Eu não sei se você sabe, mas é comprovado que a natureza é a melhor forma da gente se regular, sabe? Quando você tá agitado demais, de repente um banho relaxante, quando você tá dissociando, talvez colocar a mão na terra, olhar ali a chama de uma vela se você tá precisando de foco, respirar ar puro se você precisa. Ar puro não, porque aqui também hoje em dia é difícil, né? O ano 2025, no caso, ar puro é um negócio que não tá tendo, é um negócio que tá meio raro. Mas ar, você respirar profundamente, tipo, independente se tá puro ou não. Porque puro não vai estar, mas puro demais também até acho que é ruim, né? Acho que o nosso pulmão nem tá mais acostumado. Enfim, foca. Mas enfim, respirar profundamente quando a gente precisa acalmar as ideias também. Então, são coisas simples e que fazem muito bem pra gente quando a gente precisa se regular. Não só pra quem é neurodivergente, mas com certeza é uma coisa que nos ajuda muito. Eu não tô dizendo aqui pra você deixar de ir no terapeuta, fazer terapia, frequentar psiquiatra, tomar remédio, qualquer coisa que você precise, pra, ao invés disso, fazer bruxaria. Não é isso! Tá? Mas a bruxaria pode sim ser uma grande aliada na tua jornada como neurodivergente. Então, todas essas coisas que talvez você tenha dificuldade, que você precise de ajuda pra se regular, tenta de repente incluir alguns elementos, algumas coisas assim mais naturais, que com certeza vai ajudar também. E dentro disso a gente pode criar feitiços, rituais, coisas assim que vão nos ajudar a realmente ir para aquele momento de regulação. Então, tô estressado, tô nervoso, não sei o quê. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer um feitiço para isso, para me acalmar? Um ritual que vai me acalmar? Então, tô num shutdown. Shutdown é meio difícil, porque shutdown a gente não consegue fazer nada.
né? Mas assim, um pouquinho depois ali, que tive o shutdown e daí agora eu tô começando a me recuperar, sabe? Pra dar aquele ânimo assim mais rápido. O que eu posso fazer? Como que eu posso criar um ritual pra isso, né? Como que eu posso organizar isso? O que me ajuda nesses momentos? Eu preciso de mais energia, eu preciso de mais calma. Então, entender o que eu preciso e entender como que eu vou buscar isso na natureza e não somente num remédio, numa terapia. Não que você não deva fazer isso, repito, você deve, mas é importante às vezes a gente dar uma forcinha também, a gente fazer a nossa parte e talvez colocar um pouquinho de magia no processo, com certeza vai acabar ajudando. Mal não faz. O que mais que eu tinha que dizer? Tem um vídeo que é exatamente sobre isso, que é sobre como se regular usando a bruxaria. Então, eu vou deixar aí em algum lugar o link pra esse vídeo, se você não viu ainda, ele é bem legal e eu acho que pode te ajudar nessas situações também. Mas esses foram os motivos que eu pensei aqui. Então eu espero que tenha feito sentido pra você. Se não fez também, tá tudo bem. Comenta aí o que fez, o que não fez sentido. Vamos conversar, eu gosto de conversar. Eu tô comentando aqui, tô trazendo as coisas que pra mim fazem sentido na minha visão, na minha concepção, dentro do que eu vivo da minha neurodivergência e do que eu já estudei sobre neurodivergência e sobre bruxaria, que eu vivo da bruxaria. Então é meio que isso, eu fiz ali um negócio baseado na minha experiência principalmente, conhecimento também, que eu gosto muito de estudar e pesquisar, enfim, mas muito também na minha experiência. E a sua... E daí não sei, né? De repente a tua experiência pode ser diferente da minha. Provavelmente é. Apesar de que dizem que tem uma experiência única. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito algum sentido pra você. Se não fez, também comenta. E deixa aqui pra mim nos comentários se você já pratica bruxaria e há quanto tempo você pratica, ou se você tá começando agora, que eu quero saber, tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um emoji de estrela. Qualquer um dos emojizinhos ali de estrela. Porque se você não deixar um emoji de estrela, você vai ter 7 anos de azar. E eu sou bruxo, eu posso fazer isso. Tô brincando, mas comenta, vai ser legal. E por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.